Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Cláudia, boa noite. Cíntia, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, gente? Tá tudo certinho o áudio? Kátia, boa noite. Glória, boa noite. Glória, deve estar frio aí, hein, Glória? Vou esperar mais uns minutinhos para mais pessoas entrarem para a gente poder fazer uma preparação e iniciar a palestra. Vai ser uma noite de super aprendizado hoje. Hoje promete. Muito frio, né? Nossa, aqui em São Paulo tá gelado, a gente não tá acostumado com tanto frio. Rosa, boa noite. Sejam bem-vindos. Carmen, boa noite. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Aproveitem esses minutinhos, compartilhem o link da palestra e convidem amigos. Hoje o tema vai ser muito legal, vai falar sobre as nossas emoções e vai ajudar bastante gente. Vou esperar mais alguns minutinhos, tá? Ivone, boa noite, tudo bom? Lúcia Helena, boa noite. Como está em Minas, Lúcia? Tá frio também? Aqui eu acho que tá com sensação de 9 graus, tá bem friozinho. E aqui onde eu moro tem montanhas e tudo, então aqui é bem friozinho. Rosângela, boa noite. Seja bem-vinda. Regina, boa noite. Gente, acho que eu já vou fazer a preparação, pra gente não perder muito tempo. Muito frio, né, Lu? Vamos fazer uma preparação e vamos iniciar nossa palestra. Aí, conforme vai passando o tempo, as pessoas vão entrando, só pra gente não perder muito tempo, tá bom? Oi, Aline, boa noite. Você vai adorar o tema hoje, Aline. Então, vamos fechando nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de aprendizado, mesmo estando longe das nossas casas espíritas, porém estamos sempre ligados, sintonizados. Agradecendo a Deus pela oportunidade desse aprendizado da noite, que nós possamos colocar em prática tudo o que aprendermos hoje e pensar na nossa melhora diária, na nossa reforma íntima, na maneira de olharmos o outro, o nosso próximo.
que nós tenhamos mais empatia e um olhar mais carinhoso para aqueles que nos rodeiam, principalmente conosco mesmo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. Cíntia, imagino que você está passando aí no Rio de Janeiro. Deve estar uns 10 graus aí, né? Bom, gente, nós estamos com o Wagner Gabriel esperando a gente. Ele tem um tema maravilhoso. Fiquem até o final, vai valer muito a pena. E pega o caderninho, anota, porque tem bastante coisa que a gente vai precisar depois repor, recapitular, para a gente fazer e aplicar no nosso dia a dia. Deixa eu colocar ele aqui para falar com a gente. Peraí, deixa eu ligar aqui. Pronto, pode falar. Boa noite, Cíntia, tudo bem? Seja bem-vindo, Dr. Wagner. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, passar esses minutinhos aí falando sobre as coisas do ser humano, né? Fico feliz de ver aqui tanta gente aí ligadinha, isso só aumenta a responsabilidade, né? Nossa, de levar uma informação de qualidade para o pessoal. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Sim, imagina. Vou deixar você à vontade. Qualquer coisa, você levanta a mão, eu corro. Combinado. Tá bom? Valeu, obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Gratidão estar aqui com vocês. É uma honra muito grande. Meu nome é Wagner Gabriel. Eu sou biomédico por formação acadêmica. Também sou cirurgião dentista. A minha primeira formação foi em psicanálise, depois transpessoal. Ano que vem, faço 20 anos como terapeuta. E sou comunicador da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio também. Vai fazer 20 anos no ano que vem. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Sintam-se à vontade para fazer perguntas, para questionar sobre qualquer assunto que eu venha a falar aqui, que de repente vocês tenham dúvidas e qualquer coisa assim, tá bom? O tema de hoje é um tema muito bacana, que eu gosto de fazer essa palestra, já fiz em vários locais, vários centros, inclusive, que é sobre a psicobiologia das emoções humanas. Quando a gente fala em psicobiologia, se a gente destrinchar, né, nós temos a psique e a biologia. As relações entre a mente e o corpo, que, aliás, é o lema do meu programa que eu faço com a Rosalia Andrade toda quarta-feira na TV Mundo Maior, que é o Saúde no Terceiro Milênio. É um programa que fala das relações entre a mente e o corpo. E eu sempre fui apaixonado por isso, então estudei bastante, pesquisei muito. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente vai repassar para que vocês possam também entender. Então, quando nós falamos em psicobiologia, nós falamos disso, a influência que a mente tem no corpo. E quando a gente fala disso, é importante a gente imaginar e começar a entender como funciona o cérebro, né? Porque, assim, imagina que quando você vai comprar um aparelho eletrônico, junto dele vem o quê? Vem uma coisa chamada manual, não vem? Quando você vai comprar um celular, vai comprar um carro, qualquer coisa que você vai comprar na vida, vem um manual. Nesse manual vem escrito o quê? Onde que liga, onde que desliga e como que regula. Basicamente é isso que vem no manual. Você ganhou isso aqui de presente, chama-se cérebro. Tem 10 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões nervosas. É o computador mais sofisticado que existe na face da Terra. O ser humano, com toda a sua tecnologia, jamais conseguiu construir algo igual a isso.
Só que tem um problema. Quando você nasceu, a cegonha não deu para sua mãe um manual de como funciona essa máquina. E a gente foi usando essa máquina ao longo dos anos. E como é que a gente foi aprendendo a usar? A gente foi aprendendo através da tentativa e erro. Tudo aquilo que era legal a gente repetia, tudo aquilo que não era legal a gente tentava mudar. A raça humana tem aproximadamente... vamos já sair da fase do macaco, né? Vamos entrar na fase do homem de Neandertal. A gente tem aproximadamente 75 mil anos. E nesses 75 mil anos, como é que a gente vem usando essa máquina? Né? E ao longo desse período todo, nós fomos criando pequenos conceitos, pequenas informações que nós começamos a repetir, e fomos passando para frente. Até que chegou um momento que a gente não questionou mais nada do que a gente estava passando para frente. O que são essas pequenas informações? São os pré-conceitos que a gente tem das coisas. Né? São os pré-conceitos que a gente tem das coisas. Então, vocês imaginam, por exemplo, imaginam se eu tiver, em vez de eu estar aqui falando com vocês, né, vestido assim, de gravata, de camisa, tal, já que eu viesse aqui e tivesse, por exemplo, vestido de mulher. Um exemplo, tá? Vestido de uma outra forma, bem extravagante, com o cabelo todo estranho, enfim, de qualquer outra forma. Vocês iam olhar para mim, o que vocês iam pensar? Vocês iam pensar um monte de coisa. Por quê? Porque existe um preconceito que diz que homem, né, não pode usar saia, por exemplo, que homem não pode vestir uma peruca loira se quiser. Não é que não pode, poder pode, mas dificilmente uma pessoa vai aparecer assim sem sofrer críticas de uma boa parte das pessoas. Isso acontece por quê? Porque existem conceitos, preconceitos. Aí eu pergunto para vocês, qual é a explicação científica, por exemplo, de um homem, por exemplo, não poder andar com vestido, por exemplo? Não existe uma explicação científica. Se eu perguntar para vocês por que um homem não pode vestir saia, vocês vão falar assim, não pode porque a sociedade, porque a cultura, porque não sei o que. Vocês vão dar qualquer resposta, menos uma resposta científica. Né? Por que um homem não pode usar uma outra roupa que não seja de homem? Um exemplo. Né? Então, existem na sua cabeça uma série de preconceitos, de rotinas que você pensa, você decide, muitas vezes a pessoa julga, mas não sabe por que está fazendo aquilo. Um outro exemplo que eu costumo dar é assim, como é que a gente doma elefante em circo? Você sabe como é que se doma elefante em circo? Eles pegam o elefante quando ele é bebê, amarram uma corda no pescoço do elefante e a outra ponta da corda numa árvore. Aí o elefante tenta sair, não consegue. Tenta sair, não consegue. Tenta sair, não consegue. Aí chega uma hora que ele desiste. Quando o elefante fica grande, o que acontece? Ele chega no picadeiro do circo com o palhaço, eles amarram uma cordinha bem fininha, que você não enxerga, e o elefante fica dando volta em torno do palhaço. Por quê? Porque ele gosta do palhaço? Claro que não. O elefante adulto fica dando voltas em torno do palhaço porque ele ainda pensa que está amarrado numa árvore. Assim somos nós. Eu pergunto para vocês, quantas cordas você tem no pescoço? Quantas amarras psíquicas você tem que não te permite sair de uma depressão, que não te permite vencer um transtorno de ansiedade, que não te permite resolver uma questão de relacionamento em casa, que não te permite prosperar na vida? Quantas amarras existem? E é sobre essas amarras que eu vou falar hoje. Como é que elas nascem, como é que elas se desenvolvem e como é que a gente pode se livrar delas, que é a parte principal. Tá bom? A Aline está perguntando aqui, doutor... Cíntia, você vai depois deixar as perguntinhas para a gente, né? Aí eu vou, para ficar uma coisa orientadinha, tá bom? Vou ter o maior prazer em responder todas as perguntas de vocês. Bom, vamos lá? Podemos colocar o primeiro slide aí? Cíntia, me ajuda aí. Vou colocar o primeiro slide na tela. Aí, ó. Tá todo mundo enxergando, né?
Muito bem. No nosso cérebro, nós temos uma área que pensa e uma área que sente. Ficam em lugares diferentes do cérebro. Elas se comunicam entre si, mas elas não ficam na mesma área do cérebro. Pensamentos e emoções são coisas diferentes. Têm origens diferentes. Vamos começar falando dos pensamentos, tá? O que a gente tem na área do pensar? Olha só. Na área dos pensamentos, a gente tem uma enorme lista de certo e errado, tá vendo? Observem que a lista de certo é bem menor do que a lista de errado. Estão vendo aqui, ó? Né? Eu coloquei de propósito isso. Por quê? Porque quem colocou isso? Em que momento a gente começa a colocar essa informação no nosso cérebro? No momento que você nasce. No momento que você saiu da barriga da mamãe, você teve que começar a pensar. Dentro da barriga dela, você não precisava pensar. Mas fora, você teve que pensar. Por quê? Porque dentro da barriga, você tinha tudo. Você tinha alimento, você não precisava respirar, você se sentia protegido. Quando você saiu da barriga da mamãe, aí você começou a perceber que as coisas estavam diferentes. Especialistas em transpessoal costumam dizer, principalmente Stanislav Grof, que é o pai do transpessoal, que é um psiquiatra, ele dizia o seguinte, que o medo que nós sentimos ao nascer, o bebê, quando ele nasce, ele sente um terror, ele chamava de terror do nascimento. O medo que o bebê sentiu ao nascer é o mesmo medo que a gente vai sentir quando for morrer. Basicamente é isso. Por quê? Porque é o medo do desconhecido. Você sabe que tem alguma coisa errada acontecendo, diferente, mas você não sabe o que é. Mas você vai ter que passar por aquilo. Então, esse é o medo que a gente sente no momento que nasce. Só que aí você nasceu, viu que não morreu, as coisas estão diferentes, e de repente você sente fome, ou você sente frio. Toda vez que você sente alguma coisa e você percebe que você não consegue lidar sozinha com aquilo, o que você faz? Quando você nasceu, você fazia a única coisa que você sabia fazer, que era chorar. Então, toda vez que você sentia fome, você chorava. No momento que você sentiu fome e chorou, a mamãe foi lá, pegou você no colo e fez o quê? Te deu de mamar, não deu? Na hora que você começou a mamar, você sentiu o quê? Segurança. Então, o medo foi embora. Já tem o primeiro registro no cérebro. Toda vez que eu sentir fome, eu choro. Depois que eu choro, eu recebo a mamadeira. Toda vez que eu mamo, eu me isolo do medo. O medo vai embora depois que eu começo a mamar. A partir daí, tudo que você fez na sua vida até hoje se desenvolveu da mesma maneira. Ou seja, toda vez que você está diante de situações que você não consegue lidar, você começa a criar formas de tentar resolver o problema. Isso você faz através do pensamento. Então, o ato de pensar nos faz assim. Só que na medida que você foi crescendo, a área do pensar começou a ser introduzida com outras informações. Quem que começou a colocar essas informações na sua cabeça? Sua mãe, seu pai, a vovó, o vovô, o titio, a titia. Enfim, alguém começou a colocar essas coisas na sua cabeça, que são exatamente isso aqui, ó, que é certo e o que é errado. Quem mais faz isso nas pessoas? Por exemplo, a religião faz isso. Ó. A religião não é uma lista de certo e errado, se a gente for pensar bem, né? Então, tudo que a gente vai vendo, vai percebendo na vida, vai fazendo isso com a gente, vai introduzindo questões, conceitos do que é certo e do que é errado. Disseram para a gente que se a gente fizer o que é certo, a gente ganha alguma coisa. E se a gente fizer o que é errado, a gente sofre algum tipo de punição. E com isso, a gente foi vivendo assim. Só que tem um problema. A lista de errado, ela é muito maior que a lista de certo. E aí, que problema que isso traz? O problema disso, meus amores, é que nós somos treinados para o não. Então, uma criança até os 7 anos de idade, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, ela ouve aproximadamente 100 mil nãos. Você, que está aí me assistindo, provavelmente ouviu milhares de nãos até os 7 anos de idade.
Não sobe aí, não desce aí, não entra aí, não faz isso, não faz aquilo, não é assim? Para cada elogio, uma criança até os 7 anos ouve normalmente 9 repreensões. Então, o que acontece? A sua autoestima, que nasceu bonitinha, ela começa a ser lesada. E a partir daí você começa a viver mais para os outros do que para você mesmo. O que acontece? A gente começa a se preocupar o tempo todo em fazer o que ensinaram para você que era certo. O que não significa que seja o certo de verdade. Não sei se vocês conseguem me entender. Né? Essa lista de certo e errado não muda de pessoa para pessoa? Não muda de país para país? Não muda de religião para religião? Então, o que é certo? Na verdade, a gente não sabe de verdade o que é o certo, o que é o errado. Né? A gente tem noção do que é. E quem impõe esses padrões para a gente? A sociedade. Então, para você viver em sociedade, você tem que agir de acordo com essa tabela que colocaram na sua cabeça. Muito bem. A questão é, quando você começa a viver de determinada forma, onde a opinião dos outros passa a ser mais importante do que a opinião que você tem sobre você, você paga um preço. Porque aí você começa a viver a vida de quem? Dos outros. Você começa a perceber que se as pessoas não gostarem de você, nada tá bom. É mais importante que os outros gostem de você do que você de você. Só que tem um problema. O problema é que ninguém é obrigado a gostar de você. Esse que é o problema. Você é obrigado a gostar de alguém? Então ninguém é obrigado a gostar de você. Ninguém é obrigado a gostar. Nem as pessoas mais próximas de você. Talvez as pessoas mais próximas de você são obrigadas a te suportar, mas não significa que elas gostem de você. E quando você leva uma vida baseada no fato de que os outros precisam gostar de você, você percebe que você não consegue, você parou de começar, você começou a parar de viver, você está vivendo uma vida que não é sua. E uma vida que não é segura, porque as pessoas não são obrigadas a gostar de você. Isso aqui é interessante. E a gente começa a perceber isso quando as pessoas começam a ter dificuldade de lidar com as críticas, por exemplo. Né? Tem gente que, quando ouve uma crítica, sai fora do prumo. Aliás, eu diria que uma boa parte dos seres humanos são assim. Quando recebem alguma crítica, se ofendem e imediatamente reagem com raiva, reagem com agressividade. Freud dizia que quando isso acontece é porque a pessoa que falou aquilo de você falou a verdade, né? Então, cuidado quando você começar a perceber que você está se ofendendo muito com o que as outras pessoas estão falando de você. De repente, elas podem estar com a razão. E aí é onde mora o problema, porque na maioria das pessoas não consegue ter essa leitura. E aí começa a depositar a culpa nos outros e começa a achar que o mundo está errado e só ela que está certa. Vou passar mais um slide aqui para vocês verem. Vamos falar das emoções agora. Emoções não foram feitas para serem entendidas, mas sentidas. A gente passa a vida inteira tentando entender uma coisa impossível, que é a emoção. Você pode tentar demonstrar de várias formas o que você está sentindo, mas ninguém vai saber exatamente o que você está sentindo. Porque não existe um raivômetro, não existe um amorômetro, não existe um magoômetro para medir a sua emoção, para saber se a sua raiva é maior do que a do outro, ou se a sua mágoa é maior do que a do outro. O fato é, você sente e ponto final. E aquilo para você que vai dar o juízo de valor para aquilo. Então a gente tenta o tempo todo entender uma coisa que é impossível. São emoções. Só que tem um detalhe. Os pensamentos que eu coloquei aqui atrás, eles começam depois que você nasce. Lembra que eu falei? Agora, as emoções, ela começa aqui, ó, com 14 dias de concepção. A mãe nem sabe que está grávida. Quando você é isso aqui, ó, na barriguinha da sua mãe, começam as emoções.
E o embrião precisa sentir as coisas, porque é o momento, com 14 dias, é a hora que a célula nervosa, o tecido nervoso, começa a se diferenciar no útero. E a partir desse momento, o que acontece? Você começa a sentir coisas. E se, você tem que sentir, porque se você não sentir, o embrião não se desenvolve no útero. Ele precisa das sensações para poder sobreviver. Então, veja que nós somos mais emoção do que razão mesmo, desde que a gente começa a viver. É muito comum, durante a minha vida de terapeuta, eu pegar pacientes com depressão, por exemplo, fazer uma regressão, trabalho de terapia regressiva, e o paciente vai até a barriga da mãe, relata uma história que aconteceu com ela, história essa que ela nunca comentou com ele, e de repente ele descobre que foi lá na barriguinha da mamãe que começou um problema que foi se desenvolver na vida adulta. Isso é muito comum acontecer. Então, o que acontece? Um bebê na barriga da mãe, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele sente tudo o que está acontecendo com ele. Então, se a sua mãe, por exemplo, quis te abortar, ou em algum momento ela não te desejou, isso ficou marcado no seu campo emocional. Mesmo que depois ela tenha te perdoado, mas isso ficou marcado de alguma forma. Tudo isso tem repercussão na vida adulta. Porque são momentos que você está vendo. Se você briga com seu marido e você está grávida, a criança está sentindo tudo aquilo que está acontecendo em volta dela. Né? Ela, inclusive, chega a sentir até culpa pela infelicidade dos pais, por incrível que pareça. Isso é muito sério. Isso é ciência, né? Isso chama-se neurociência. Então, vamos passar aqui, ó. Vamos entender esse eixo aqui, chamado eixo psicobiológico, estão vendo? A gente tem o cérebro, essa região aqui fica bem no meio da cabeça. Assim, imagina entre os seus dois ouvidos e entre os dois olhos, lá dentro, no meio da cabeça, tem uma glândula chamada hipófise, junto da qual tem uma glândula famosa entre os espíritas, nós, né, espíritas, que é a glândula pineal, tão estudada pela mediunidade. Mas nós vamos falar da hipófise mesmo, hoje. A glândula hipófise, ela fica dentro de uma área chamada hipotálamo. E nessa região aqui é que nascem os hormônios. Os hormônios do seu corpo. O que são os hormônios? São moléculas, são proteínas que são produzidas num lugar e vão agir longe dele. O hormônio é uma proteína que é produzida num lugar do corpo e vai agir longe. Costumam chamar os hormônios de mensageiros, né, celulares. Então, esse eixo aqui é o que determina o funcionamento do seu corpo. Por quê? Porque as suas células, elas vão funcionar de acordo com a informação que chega aqui, ó. Né? E também de acordo com aquilo que você come, bebe e respira. Porque, afinal de contas, você se alimenta por quê? Você tem que se alimentar para nutrir as células do seu corpo. Você tem que respirar para nutrir as células do seu corpo com oxigênio. Só que não é só de comida, bebida e respiração que a gente vive também das informações que vêm desse eixo aqui, ó, psicobiológico. Tá bom? Vamos passar para frente. Vamos voltar aqui, ó. Por exemplo, então vamos falar assim, aqui, quero dar uma paradinha aqui antes para a gente conversar uma outra coisa. As células humanas, prestem atenção nisso que eu vou dizer. As células, suas células, elas são burras, tá? Eu sou biomédico, eu amo células, mas elas são burras. A célula só faz aquilo que mandam ela fazer. Tudo aquilo que chegar na membrana celular, ela vai tentar se virar com aquilo que você está mandando. Então, se você, vamos supor, fuma, as células, elas não podem fazer nada com relação àquilo que você está fazendo, mas elas vão tentar se proteger da melhor forma possível diante daquela agressão que você está oferecendo para ela. Se você é uma pessoa que come porcaria, por exemplo, as células do seu corpo vai tentar se defender dessa agressão que você está fazendo. Porque ela vai trabalhar de acordo com o que você manda para ela. Se você manda lixo alimentar, respiratório ou emocional, ela vai tentar se defender com relação àquilo. Só que, quem é que manda as células fazerem as coisas do ponto de vista do hormônio? É a hipófise. A hipófise é uma glândula, também é composta de células. Porém, ela também precisa de informações que vêm da onde? Do hipotálamo,
que também é tecido cerebral, que também tem células. Então, tanto as células quanto a hipófise e o hipotálamo dependem umas das outras. Só que, o que é que tem dentro do hipotálamo? Vocês sabem? É isso aqui, ó. As emoções. Pois é. As emoções é que regem os seus hormônios. Isso é fácil de entender, né? Se você ficar nervoso, nervosa, você tem um aumento de adrenalina, você tem um aumento de batimento cardíaco, você tem um aumento da frequência respiratória, você tem uma resposta fisiológica imediata baseada nas emoções que você está sentindo, não é verdade? Se você é uma pessoa tranquila, relaxada, o que acontece? Você vai produzir outras substâncias químicas baseado nas emoções que você está sentindo. Então, essa frase aqui, ó, ela é perfeita. Ó. Nós somos o que sentimos e não o que pensamos. Na década de 90, a neurolinguística veio dizendo que você é o que você pensa. Agora já não é mais isso. Você não é o que você pensa, você é o que você sente. Então, se a gente voltar para esse slide aqui, ó, lembra? Lembra dessa lista de certo e errado aqui? Pois é. Se alguma coisa que você está fazendo, porque disseram que é certo, está causando uma emoção ruim em você, ou seja, se você tem vontade de fazer alguma coisa e a sua religião diz outra, azar o seu, porque a natureza vai seguir o que você sente, não o que você pensa. A biologia humana não está nem aí para a sua religião, não está nem aí para a sua filosofia, não está nem aí para o que você acha que é certo e que é errado. Ela só vai obedecer o que você sente. Então, se o que você sente não está de acordo com o que estão te dizendo, está na hora de você rever alguma coisa. Mas a grande maioria das pessoas faz o quê? Deixa passar. Deixa passar batido. Você está num relacionamento, casado, casada. A relação está uma porcaria. Mas você não quer falar sobre o assunto. Você não quer sentar, você tem dificuldade de se abrir. O que você está fazendo? Empurrando com a barriga. Você está produzindo emoções de frustração que estão intoxicando suas células. E isso vai repercutir na sua saúde e no seu corpo, como a gente vai ver daqui para frente. Então, por exemplo, eu como terapeuta faço muito atendimento de casal. E é nítido que as pessoas, no casamento problemático, falta diálogo. E diálogo vem de di, né? Di significa dois. Tem que ter os dois lados conversando. Quando um lado só quer conversar, fica difícil. Então, a grande maioria dos problemas, por exemplo, você trabalha numa empresa que você não gosta. Às vezes você suporta as coisas por causa de dinheiro. E vai carregando, vai intoxicando sua vida com uma coisa muito pior, que é substâncias que vão produzir doença em você depois. Percebe? Todas as questões, mesmo dentro da religião, às vezes tem coisas que você não concorda. E às vezes a pessoa tem medo de discordar. Mesma coisa acontece aqui. Então, nós precisamos aprender a ouvir o nosso coração. Essa que é a minha grande mensagem que eu quero deixar nessa palestra toda para vocês. A gente não escuta o coração. Né? Quando eu digo ouvir o coração, eu não estou dizendo para você sair fazendo tudo que você quer, não. Não é isso, não. Ninguém está falando disso. Nós estamos falando daquilo que você está sentindo. Se de repente tem alguma coisa que está desconfortável, você tem que questionar. Aí sim você vai usar o seu pensamento, você vai usar a sua capacidade intelectual para tentar resolver essa questão. Como é que você faz isso? Você faz isso através de uma boa palestra num centro, ou na sua igreja, ou você faz isso lendo através de um bom livro, às vezes, assistindo coisas edificantes na internet, ou procurando uma terapia, enfim, não importa o caminho que você vai buscar, mas quando você tem algo que te incomoda na vida, aquilo que te incomoda é a bússola que está dizendo para você se está indo para o lugar certo ou não. Né? Se você trabalha numa empresa que você não gosta de ir trabalhar, mas está indo por causa de dinheiro, o problema está com você, não está com a empresa. Nem com a sociedade, nem com o governo, nem com o desemprego. Percebeu como a gente costuma botar a culpa nos outros? Isso tem a ver com você. É a hora de você refletir. Ninguém está falando para você pedir demissão.
Estou falando para você refletir. Por que eu não gosto de estar lá? Geralmente a pessoa não gosta de estar lá porque ela tem problema de se relacionar, às vezes, com os outros. E, às vezes, essa relação difícil que a gente tem é uma maneira que Deus tem para conversar com a gente e mostrar os nossos problemas. Então, tá aqui, ó, as emoções, né, vão para o hipotálamo, que vão para a hipófise e para as células. Para a gente ser mais didático, vamos imaginar, hipoteticamente, uma coisa que quase nunca acontece. Uma mulher magoada. Isso vale também para os homens, tá? Estou dando exemplo da mulher por uma questão didática, mas vale também para os homens, tá bom? Aqui nós somos defensores da igualdade de gênero, igualdade de direitos, tá? Mas aqui, só para a gente deixar ilustrado, né? Deixei aqui um slide só para a gente ilustrar. Uma mulher magoada com o ex que foi embora, por exemplo, né? O que acontece? Vamos imaginar que você é casada, você é namorada, enfim, você está com algum relacionamento, essa pessoa, ela te traiu, por exemplo, né? Virou para você e falou assim, eu não quero mais você, vou casar com a sua irmã, sei lá, alguma coisa do tipo. O que vai acontecer? Imediatamente, essa pessoa vai vir aqui nessa lista de certo e errado, lembra? E disseram para ela que isto que o outro está fazendo está errado. Perceberam o que eu disse? Disseram para ela que isso que a pessoa está fazendo está errado. Então ela pensa assim, meu Deus, ele jurou no pé da cruz que ia ficar comigo para a vida inteira. Ele jurou para mim que ia ficar comigo a vida inteira. E agora faz isso, desgraçado, e xinga. Aí o que ela vai fazer? Quando ela entra por conta dessa lista de certo e errado, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a sentir raiva, não vai? Se ela vai sentir raiva, o que vai acontecer? Para onde vai a raiva? Olha para cá onde vai a raiva. Ó, olha aqui, ó. Hipotálamo. O hipotálamo de quem vai a raiva? Do ex? Não, o hipotálamo dela, que está com raiva. O que vai acontecer no hipotálamo? O que essas emoções vão produzir? Um monte de substâncias tóxicas que vão chegar nas células. Portanto, isto aqui que disseram para você lá atrás, nesse exato momento só está servindo para acabar com a sua vida, em vez de te ajudar. Percebe? Esse é o perigo dos padrões que nos impõem na vida em tudo. Tá? E aí o que acontece? Essa criatura vai ficar recebendo essa informação o tempo todo. Aí começa uma outra questão. O nosso corpo tem um negócio chamado plasticidade. Já ouviram falar? Neuroplasticidade. Já ouviram falar disso? O que é neuroplasticidade? Por exemplo, uma pessoa quando sofre um AVC, ela fica, às vezes, perde o movimento de um membro. Quando ela vai fazer fisioterapia, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que os outros neurônios que não morreram, que estão bons no cérebro, façam o serviço daquele que estava sendo feito. E ela volta a ter o movimento de novo. O nosso corpo tem uma incrível capacidade de autocura e de se adaptar às coisas. E essa neuroplasticidade também acontece quando você se intoxica com coisas ruins. Então, imaginando essa mulher aqui que está com problema, aliás, essa aqui, né? Está com problema. Essa raiva, ela vem para o hipotálamo, do hipotálamo vai para a hipófise, da hipófise para as células. As nossas células, as suas células, todas elas, presta atenção, todas as suas células morrem e dão lugar às células filhas ao longo da sua vida toda. Sabia disso? Todas as nossas células morrem e dão lugar às células filhas a vida inteira, com exceção de duas, até o presente momento, que é o corpo dos neurônios, por isso quando a pessoa tem um AVC, ela perde a função, né? E também as células do músculo cardíaco. Você vê que quando infarta, você pega um coração infartado, fica cinza naquela região, aquele pedaço não funciona mais. Por quê? Porque as células cardíacas e o corpo dos neurônios são células muito especializadas, elas não têm tempo para fazer filho. Mais ou menos isso. Então, elas não têm tempo para isso, elas são fundamentais. Mas as outras, todas morrem. Por exemplo, a epiderme sua, em 21 dias trocou. Já não é mais a mesma. A sua pele
Em 60 dias é outra pele. Nasceu tudo de novo. O seu fígado é a mesma coisa, o seu rim, seu pulmão, tudo em você se renova o tempo todo. Algumas estruturas se renovam mais devagar, outras mais rápido. Por exemplo, os ossos levam alguns anos para trocar. Mas esse osso que você tem aí não é o mesmo do quando você era pequeno. Você, a minha perna, não, a perna que está com você agora, porque a sua perna já é outra, diferente da perna quando você tinha uns anos atrás. E no que a sua perna se transformou? No que o seu fígado se transformou? No que você se transformou? Você se transformou em tudo aquilo que você comeu, bebeu, respirou e sentiu nos últimos anos. Dá para entender isso? Por isso que quando a gente muda a nossa postura de vida, quando a gente muda o nosso pensar, a natureza sozinha faz a parte dela, ela vai mudando, o seu corpo vai sendo diferente. Se você, por exemplo, tem 60 anos de idade e viu deprimido até agora, e hoje você mudar, você, não, a partir de hoje eu não sou mais depressivo, a partir de hoje eu vou mudar de vida. Essa decisão é sua. Isso não depende dos espíritos, isso não depende de ninguém, nem sequer de Deus. Nem Deus interfere no livre-arbítrio. Isso também está no livro dos espíritos. Então, é sua decisão, ela é soberana. Se você decidir, hoje, eu não quero mais ser assim, eu quero mudar e mudar para valer, o seu corpo, naturalmente, as pessoas, daqui a uns anos, as pessoas vão falar para você, nossa, como você rejuvenesceu, nossa, você não envelhece, nossa, que bacana. Por quê? Porque o corpo, ele reflete exatamente o que você sente. E as emoções, elas estão ligadas à alma. Não se esqueça disso, ao espírito. Entenderam isso? Então, uma mulher magoada, por muito tempo, o que vai acontecer? As células começam a receber muita informação de mágoa. Estão conseguindo entender isso? Então, se a pessoa tem mágoa aqui, ó, essa mágoa vai tomando conta do corpo, intoxica a célula, e com o passar do tempo, essa célula ela pensa assim: deve ser muito importante para minha dona isso que ela está sentindo, porque ela não para de sentir. Então, antes de eu fazer uma célula filha, antes de eu morrer, eu vou fazer uma célula filha mais adaptada bioquimicamente a essas emoções que eu estou sentindo aqui. Não sei se vocês estão entendendo. Quer dizer, a mágoa gera células viciadas em mágoa. A partir desse momento, além da dependência psíquica da mágoa, você agora passa a ter uma dependência química da mágoa. Igual cocaína, igual álcool, igual chocolate, igual comida, igual tudo. O seu corpo agora precisa da mágoa. Conseguem perceber a gravidade disso ou não? Pois é. Aí o que acontece? Você entra num segundo estágio. Que estágio que é esse? É aquele estágio onde, como você, sem saber, porque isso tudo acontece em nível inconsciente, né? Isso aqui não faz parte da consciência, a emoção não faz parte da consciência. Então, o que acontece? Você, sem perceber, começa só a atrair pessoas para você para te deixar magoada. Você começa a criar situações o tempo todo para você se sentir magoada. Estão entendendo? Estão entendendo isso? Parece loucura, né? Conhece a história da mulher de malandro? O que é a mulher de malandro? Aquela mulher que gosta de apanhar. A gente, geralmente, quando faz esse tipo de comentário, faz esse tipo de comentário de maneira pejorativa, mas não é. Tá? Aquela pessoa, ela foi condicionada psicobiologicamente naquilo. Existe um lado dela que quer sair daquilo, mas um outro que não consegue. É a mesma coisa que o drogado em cocaína. Ele sabe que aquilo faz mal para ele, mas ele não consegue sair. Quem é que sabe que faz mal? O lado que pensa. Mas quem é que não consegue sair? O lado que sente, porque está viciado no corpo, inclusive. Esse é o grande problema. E as pessoas não estão entendendo. É por isso que a pessoa, exatamente, é por isso que a pessoa não sai do ciclo vicioso, ela precisa ficar naquilo. Tem mulher que vai no baile
tem 368 homens, só ela de mulher. Um é cafajeste, é com aquele que ela vai embora. Por quê? Vocês conhecem gente assim? Isso vale para homem também, né? Por quê? Tem mulher viciada em marido alcoólatra. Larga um, arruma outro. Larga um, arruma outro. Larga um, arruma outro. Por quê? Porque ela está psicobiologicamente condicionada nesse tipo de coisa. Então, ela precisa daquilo. A pessoa que vem... Se de repente, para uma mulher dessa, aparecer um cara que é carinhoso, atencioso, ela não quer. Ela quer aquele que é cafajeste. Por quê? Porque ela está viciada naquilo. Ela não consegue se livrar disso daqui, ó. Dessa lista de certo e errado. Que disseram para ela que em um dado momento da vida que certa determinada coisa é errada, então ela não consegue se livrar daquilo mais. E aí ela fica presa emocionalmente e também espiritualmente no problema. Isso é muito grave, gente. Muito grave. Tá? Muito grave. E aí, o que acontece? A pessoa fica tentando compensar isso aqui. E aí ela compensa como? Ela tenta compensar de outras formas, e muitas vezes de maneira errada. Tá bom? Então, antes da gente julgar alguém que tem algum tipo de comportamento repetitivo, presta atenção para ver se você também não passa por isso, porque a gente é assim. Se fizermos um paralelo com a psicanálise, a gente vai observar, por exemplo, imagina um garoto que é criado, por exemplo, numa família onde o pai é ausente e a mãe faz tudo. A mãe é mandona e o pai é ausente. Por exemplo, as mulheres dos anos 80, que foi da geração da Xuxa, têm mais ou menos esse perfil. Né? É aquele momento da história da nossa sociedade onde as mulheres faziam a tal da produção independente. Não sei se vocês se lembram disso. Né? A Xuxa fez isso, né? Ela casou com o Luciano Zafir, fez as faixas e depois já deu um pé nele. Os filmes de época, né? Os filmes de época são filmes também onde a mulher é independente, ela faz tudo e tal, aquela coisa toda. As crianças que nasceram nos anos 80 são as que estão casando hoje. São os meus pacientes que eu atendo pela internet todo dia. E é nítido que uma parcela significativa dos homens são homens que são dependentes da mulher. Então, o que acontece? Ao longo da vida toda, esse garoto, ele foi criado no sistema onde a mãe manda, onde a figura feminina manda. Então, ele cresce psicobiologicamente viciado na figura feminina mandando nele. Quando ele fica adulto, ele vai escolher uma mulher, né, a famosa mulher parecida com a mãe, né? Então, ele vai precisar sempre ter uma mulher que mande nele, que faça as coisas para ele, que tome atitude, igual a mãe fazia, porque ele está condicionado naquilo. Ele vai escolher uma empresa que faça isso para ele. Vai ser um péssimo empresário, péssimo empreendedor, que ele não vai conseguir tomar decisão sozinho, precisa sempre da mãe mandando. Então, ele vai escolher uma empresa que ele vai ter que bater cartão, por exemplo. Ele vai escolher uma religião que faça isso para ele. Todas as escolhas na vida dele serão baseadas em algo, principalmente na figura feminina, que comande, que diga para ele o que ele tem que fazer ou não. E a tendência dele é se transformar no quê? Num homem, num pai ausente também. Não significa que todo mundo será assim, tá? Antes que alguém pergunte. Não significa que isso é uma receita de bolo. Mas há uma tendência muito grande. Se tem algum psicólogo aqui me ouvindo, vai saber o que eu estou falando. A grande maioria das pessoas das mulheres que buscam terapia, porque infelizmente as mulheres são as que mais buscam terapia hoje, a grande reclamação das mulheres que são casadas, elas dizem o seguinte: a reclamação delas é que o marido não faz nada, que ela tem que fazer tudo em casa. A quantidade de mulheres que reclama que não está feliz no casamento porque ela tem que fazer tudo, o marido não sabe trocar uma torneira, é imensa. Por quê? Porque existe uma geração enorme de pessoas que vieram assim, são os meninos. E as mulheres aprenderam a mandar também. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. O processo de evolução da nossa humanidade passa por isso. E depois teve, né, um ajuste que já foi feito nos anos 90, nos anos 2000. Hoje você tem os jovens, eu diria para vocês,
apesar de muita gente achar que não, porque as pessoas costumam olhar só para o lado, às vezes, negativo da juventude, mas eu diria a vocês que eu tenho muita esperança nos jovens de hoje, porque eles estão, em alguns aspectos, sobretudo ligados ao relacionamento, muito mais avançados e evoluídos do que nós. Tá? Espero que continue assim e que isso produza ser adultos melhores lá na frente. Então, o que acontece, gente? Acontece isso aqui, ó. Circuito da recompensa, olha só. Existe dentro do nosso cérebro uma área que fica perto da hipófise também, chamada circuito da recompensa. O que é o circuito da recompensa? Toda vez que alguém te elogiou, toda vez que alguém te disse, nossa, como você é bonita, né? Como você está bem hoje, como você está jovem, ou quando você se olha no espelho e fala, uau, quando você gosta do que você vê no espelho, ou quando alguém te dá um aumento do salário, te dá uma promoção, toda vez que alguém te elogia, o que acontece? Essa área do seu corpo recebe mais sangue, né? Exames de ressonância magnética provaram que a pessoa, quando recebe algum elogio, essa região do cérebro recebe mais sangue. E essa região do cérebro, ela é mediada por um neuromodulador chamado dopamina. Ouviram falar da dopamina? Então, a dopamina é que regula essa região do cérebro. Então, toda vez que alguém fala para você que você é linda, maravilhosa, toda vez que você se acha demais, o que acontece? A dopamina sobe, né? A sua dopamina sobe. Muito bem. Então, tá aqui, ó, o circuito da recompensa é regulado por um neuromodulador conhecido como dopamina. Vamos agora imaginar a seguinte situação. Imagina um garoto de 5 anos de idade. Não, 7, 8 anos de idade. Ele chega em casa com uma nota ruim na escola. Ele vai para a escola, foi mal nas provas, chega em casa com o boletim, e esse boletim não está com uma nota boa. A mãe pega, dá uma bronca nele, o pai dá bronca. No outro mês ele vem com a nota pior ainda. O que vai acontecer? Geralmente, imagine que a mãe vai dar uma bronca nele e o pai vai pôr ele de castigo. Tá? Então, se ele veio com uma nota ruim, ele é punido em casa. As pessoas ficam com raiva, com bronca, né? Muito bem. Imagina que no outro mês, esse garoto agora chegou com uma nota melhor. Chegou com uma nota melhor. Aí o pai e a mãe viram para ele e falam assim, não fez mais nada do que obrigação. Vocês conhecem gente assim? Conhece? Te dou casa, comida, roupa lavada. O mínimo que você tem que fazer é vir com nota boa. Tem que tirar 10, tirou até pouco. Não é assim que a gente está criando os nossos filhos? Muita gente não é criada ouvindo esse tipo de coisa. Quando você faz aquilo que é errado, bronca. Quando você faz aquilo que é certo, bronca também. Quer dizer, o que está acontecendo com o circuito da recompensa desse garoto? Nada. Porque o circuito da recompensa não recebe nenhum tipo de elogio. Não recebe nenhum tipo de benefício. Então, ele não tem dopamina. Não tem isso aqui, ó, dopamina. Aí esse garoto cresce. Quando ele faz 15 anos de idade, ele vai para uma festinha. Ele é convidado para uma balada rave ou então para um baile funk. Porque não podem ter certeza que seus filhos ou netos vão parar num lugar desse, uma hora dessa. É inevitável, faz parte do processo, né? Aí, quando chega nesse lugar, de repente alguém vem com um comprimidinho azulzinho chamado êxtase, por exemplo, e dá para ele beber. Êxtase é droga, né? Ele é um agonista dopaminérgico. O que ele faz? Ele faz a dopamina subir muito no cérebro, de maneira química. O que essa dopamina vai fazer? Ela vai agir no centro da recompensa dele. Coisa que ele nunca teve dos pais. Aquele comprimidinho azul vai dar para ele uma sensação que ele nunca sentiu. Então, em 15 minutos, que é o tempo que essa droga leva para fazer efeito,
esse garoto vai sentir coisas que os pais não foram capazes de dar para ele em 15 anos. E aí o que acontece? Na semana seguinte, vamos supor, aí ele chega em casa e encontra a mesma situação. Na festinha, ele tomou um negócio que fez ele sentir uma coisa que ele nunca sentiu. Chega em casa, houve o mesmo diálogo deprimente dos pais. Eu pergunto, o que você faria? Ele vai voltar, muito provavelmente, para a festinha e vai tomar de novo aquele comprimido que deu para ele uma sensação maravilhosa. E eu posso falar com propriedade, meus amores, porque eu trabalhei muitos anos com drogados. Eu fui sócio de um psiquiatra, muito amigo meu, Dr. Jefferson Magno. A gente fazia um trabalho de parceria durante muitos anos. E todos os drogados que eu atendia, eu perguntava por que eles usavam droga. Eles usavam, eu falava, a droga eu uso porque ela é muito boa, ela dá uma sensação extraordinária. Por que vocês acham que as pessoas compram droga? Por que vocês acham que todo mundo gosta de cocaína? Todo mundo, assim, as pessoas que experimentam. Por que vocês acham que os traficantes estão milionários? Porque a sensação que a droga traz é muito boa. É muito além daquilo que a pessoa já sentiu na vida. Só que o problema é que ela leva o sujeito para o caixão. E nessa hora, ninguém pensa nisso. O sujeito começa a consumir, chega uma hora que ele não para mais. Mas a droga, ela faz isso. Ela dá aquilo que a nossa sociedade, que essa lista de certo e errado aqui não dá para ninguém. Porque olha assim, ó, tudo que você faz está errado. A maioria das coisas. Já repararam nisso? Então, a nossa sociedade cria as nossas crianças com um potencial extraordinário para consumir droga no futuro. Esse é o grande problema, tá? Eu sei que eu estou na reta final da minha palestra, infelizmente eu não posso ficar me estendendo muito, mas eu vou tentar resumir aqui na frente. Ó. O circuito da recompensa é o principal fator bioquímico gerador do consumo de drogas. Como é que a gente tem que criar nossas crianças? Elas têm que ser punidas, advertidas, quando tiver que ser advertidas. Mas quando elas fizerem alguma coisa legal, a gente tem que elogiar na mesma proporção, no mínimo. Para que no circuito da recompensa delas, elas entendam que quando elas fazem algo legal, quando elas fazem o que é certo, para elas, é bom. É assim que se cria uma criança. Eu dei essa palestra numa reunião de psicopedagogos no céu do Jaçanã uma vez, onde a gente sugeria para as professoras fazerem isso na sala de aula, né? Então, quando você vai castigar, ou quando você vai conversar ou advertir um aluno, advertir separadamente. Mas quando vai elogiar na frente dos outros. Essa bendita dopamina é a causa das selfies de hoje em dia. As pessoas fazem selfie para quê? Para ouvir o curtir. O curtir é o que sobe a dopamina. Cada vez que você põe uma foto no Instagram, no Facebook, e as pessoas curtem, te elogiam, você está sentindo isso aqui, ó, dopamina. E por que você precisa disso? Porque você não é capaz de sentir isso sozinha. Então, cuidado se você só se sente feliz quando recebe curtidas das suas fotos no Instagram. Tá bom? Então tá aqui, ó, excesso de dopamina produz tudo isso, né? Euforia, alegria excessiva, aumento dos batimentos cardíacos. É muito legal isso aqui, tá? Bom, volta para mim aqui, minha querida, assim, eu já vou finalizando, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu queria voltar aqui já com a tela para mim, para as pessoas poderem fazer perguntas. Eu sei que eu já devo estar no final, aí, estourando o tempo, né? E assim, vamos falar um pouquinho da depressão e da ansiedade, né? Nós temos, basicamente, 3 tipos de emoção na vida. 3. Emoções ligadas ao passado, emoções ligadas ao presente e emoções ligadas ao futuro. Quais são as emoções ligadas ao passado? São todas aquelas emoções oriundas de fatos que já aconteceram na sua vida. Então, por exemplo, tristeza. Né? O que é tristeza? Tristeza é uma emoção ligada ao passado. Ninguém fica triste por uma coisa que não aconteceu. Você só fica triste por uma coisa que já aconteceu. Não é verdade? Mágoa. O que é mágoa? Mágoa também. Ninguém fica magoado por uma coisa que não aconteceu. Você fica magoado por uma coisa que já aconteceu. Não é verdade? Melancolia, tristeza e depressão são emoções ligadas ao passado. Ou seja, são emoções ligadas a fatos que já aconteceram.
está deprimida porque o seu ex foi embora, por exemplo, ou sua ex foi embora, ou porque você está sem emprego, porque você está sem dinheiro, enfim, alguma coisa assim. E os sentimentos ligados ao futuro? Os sentimentos ligados ao futuro são aqueles que têm na base o medo. Então, por exemplo, ninguém tem medo de uma coisa que já aconteceu. Você pode até ter medo dela acontecer de novo, mas ela só tem medo daquilo que não aconteceu. Não é verdade? Então, medo, ciúme, né? Ansiedade, pânico, são sentimentos ligados ao futuro. Ou seja, são emoções ligadas a algo que ainda não aconteceu. Então, se a gente parar para pensar, depressão e ansiedade são baseadas em coisas que não estão no presente. Ou seja, depressão está no passado, o passado já foi. Ansiedade está no futuro, o futuro ainda não chegou. Portanto, depressão e ansiedade são frutos da sua imaginação. Ela só existe na sua cabeça, não tem na cabeça de mais ninguém. Você consegue entender isso? O que é tristeza? Tristeza é uma raiva que a pessoa tem das coisas não terem acontecido do jeito que ela queria. Presta atenção nessa definição, né, de tristeza. Por que você fica triste? Porque a coisa não aconteceu do jeito que você queria. Não é verdade? Por que você fica deprimida? Porque as coisas não acontecem do jeito que você quer. Agora eu pergunto para você, quem disse que as coisas têm que ser do jeito que você quer? Vamos refletir sobre isso. Vocês acham que as coisas têm que acontecer do jeito que você quer? É claro que não. Olha para essa pandemia que a gente está vivendo. É uma prova clara de que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Acontece? Alguém tem controle sobre isso? Por que você está dentro de casa? Porque a natureza te empurrou para dentro de casa. Todo mundo com medo. Medo do quê? Medo de morrer. Estamos descobrindo que a vida é frágil, né? Temos que nos cuidar? Claro que sim. Tem que se cuidar, tem que proteger a nós, nossa saúde, os outros, de casa. Claro que tem. Mas você não pode ficar com a cabeça fixada, nem no futuro, nem no passado. Porque se você viver com depressão ou ansiedade, na realidade você está morto, está morta e não percebeu ainda. Está morto e respirando. Qual é a única emoção que te traz para o presente? É o prazer. Pois é. O prazer é a única emoção que te traz para o presente. Então, o prazer, ele pode ser sentido de diversas formas. O prazer de ler um livro, o prazer de estar com a família, o prazer de estar em contato com Deus, o prazer de estar namorando, o prazer de estar transando com a sua mulher, com o seu marido, com as pessoas que estão próximas de você, com o seu companheiro, né? O prazer de estar comendo, prazer, enfim, tem várias formas de sentir prazer. Mas o prazer saudável, aquele prazer que te traz alegria, que te traz vontade de estar no presente. Portanto, as pessoas que ficam deprimidas ou ansiosas, elas não estão sentindo prazer. Quais são as emoções, quais são as lembranças que valem a pena a gente trazer do passado e as do futuro? São aquelas emoções que te trazem prazer. Então, o que vale a pena pensar para o futuro? Coisas que, quando você pensa, se sente bem. São os seus sonhos. Aquilo que você projeta para a sua vida, né? O que vale a pena trazer do passado? Emoções que foram boas para você. Emoções que te trazem prazer. As ruins, quando você transforma ela em aprendizado, elas deixam de ser emoção ruim e se transformam em emoções que te trazem prazer, porque elas te ensinaram a viver melhor. Portanto, meus amores, o recado que eu quero deixar aqui para vocês é: depressão é uma doença séria, ansiedade é uma doença séria, eu sei disso, pânico é também, mas a cura disso está dentro de você. A cura disso está na forma como você tem que aprender as coisas. Toda vez que você topar com alguém que você não gosta, em vez de você, ou quando alguém te criticar, em vez de você pôr a culpa na pessoa, para um pouquinho e pensa assim: o que será que Deus está querendo me dizer através dessa pessoa?
Se você tiver a coragem de fazer essa pergunta na hora que você está sentindo aquilo, você vai ver que você faz isso também com os outros. É uma maneira como que Deus tem para te avisar. A gente reclama tanto que Deus não fala com a gente, ele fala o tempo todo com as pessoas que tiram o nosso sono, porque são elas que nos fazem crescer, são elas que nos colocam escada acima. Então vamos aprender a amar as pessoas, vamos aprender a amar a tudo e a todos, como ensinou nosso Mestre Jesus, como ensinou Kardec na sua codificação de maneira prática os ensinamentos do Mestre, né? Como ensina a nossa doutrina espírita maravilhosa, onde é para a gente aprender a olhar para dentro primeiro, né? Não julgueis para não ser julgados. Jesus não julgou ninguém, quem somos nós para julgar? Então, seguir os caminhos do Mestre, com humildade, com alegria, amando a tudo e a todos, percebendo que as pessoas não são ruins, elas estão numa fase difícil, elas ainda não têm consciência. Busque a sua consciência. Você só consegue sair da depressão com amor, amando você primeiramente, buscando os seus valores individuais, para depois você ter condições de se tratar. Se precisar de ajuda, procure ajuda profissional, procure ajuda no centro espírita. A espiritualidade está aí para ajudar nós, mas eles não vão fazer milagre. Não vão fazer milagre. Os espíritos são muito claros, eles só conseguem agir em nós, encarnados, se nós abrirmos espaço mentalmente. Se nós não abrirmos, não tem o que fazer. Não é verdade? Então, se você, não vamos colocar a culpa na obsessão, não vamos colocar a culpa na macumba, não vamos pôr a culpa no olho gordo. Nada disso é responsável pela sua felicidade. A sua felicidade só depende de você. E o que você tem que fazer? Viver com prazer a vida. Agradecer a Deus todos os dias, cada minuto, cada segundo que a gente vive. Agradecer o que a gente tem em casa, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, os amigos, o trabalho que você tem. Enfim, esse centro espírita maravilhoso aqui que está proporcionando, mesmo com todo mundo em casa, ter trabalhos aí que eu andei olhando na página, uma coisa maravilhosa, eu vejo a Cíntia aí desenvolvendo várias coisas legais. Isso é que tem que ser valorizado. A vida, sempre, cada minuto, porque a vida passa rápido. A gente não pode perder tempo. Era isso que eu tinha para passar. Eu espero que vocês tenham gostado. Cíntia, não sei se o pessoal vai querer fazer pergunta. Vamos lá! Aline, doutor, pedagogia, psicanálise, neurociência, espiritismo dá jogo? Claro que dá, completamente. Tanto que a psicobiologia, você esqueceu de acrescentar aí uma que está muito próxima, que é a psicobiologia, que é uma área de especialização na área de saúde. A nossa Universidade Federal de São Paulo aqui tem, por exemplo, nós tivemos recentemente, por exemplo, o Congresso Nacional de Reiki. Eu sou mestre de Reiki também. Existem estudos extraordinários falando do Reiki. O Reiki tem muita ligação com a espiritualidade, né? E dentre outras coisas, né? Eu tenho um trabalho científico publicado em cromoterapia, por exemplo, né? A gente tem trabalhos aí relacionados com mediunidade para tratamento de pacientes psiquiátricos. Então, a neurociência, a psicanálise, a pedagogia, sim, claro que dá muito jogo. É isso aí. Tem mais perguntas? Gilvan, tudo bem, Gilvan? Como devo reagir se estou doente, sinto mal, passo mal e sou obrigado a trabalhar para a empresa, mesmo com o lado de afastamento médico? Eu sinto ódio, olha aí, ó. Revolta e humilhação. E minha recuperação volta ao zero. Então, Gilvan, eu te entendo. Muita gente tem esse problema, viu? Não é só você, não. E eu entendo como é difícil passar por uma situação dessa. Se você sente que... Mas tem jeito, só depende de você. Só que se você, de repente, não estiver conseguindo sozinho, e muitas vezes muita gente não consegue, eu sugiro que você procure ajuda terapêutica. Porque é preciso entender primeiro essa tua essência. Por que você está assim? Por que você tem esse ódio? Né? De onde nasceu isso tudo? Observa que esse ódio e essa humilhação são frutos da sua cabeça. Eu sei que é difícil entender e ouvir isso, mas essa é a realidade. A parte boa é que se ela é fruto da tua cabeça, só você pode resolver isso. É possível trabalhar num ambiente que você não gosta e aprender a dar outros valores para aquilo, senão você nunca vai ter oportunidade. Talvez esse lugar que você esteja trabalhando seja o lugar onde você precisa estar para aprender a sair dessa, né? E depois ir para um outro que está melhor te esperando.
Então, eu sugiro que você procure, de repente, se você não estiver conseguindo, ajuda profissional, tá bom? Ou no centro espírita também, ou num bom nisso. Tem mais pergunta? Douglas Cíntia Freitas. As células cancerígenas também podem se renovar beneficamente? Então, as células cancerígenas, elas não se renovam só se for beneficamente para elas, né? Que elas estão fazendo. O que é uma célula cancerígena? É uma célula que se rebelou. Ela resolveu não ser mais fígado, ela resolveu não ser mais pulmão, ela resolveu não ser mais bexiga, ela resolveu ser o que ela quer, né? Ela se rebelou. Então, dependendo do estágio em que esse tumor está, só a mudança de postura da pessoa já é suficiente para que aquelas células voltem, porque elas vão morrer também, as células de câncer morrem também, como as outras, né? Só que você tem que fazer aquele órgão voltar a produzir a célula normal, e aí ela morre e não dá lugar para outras células cancerígenas. Independente do estágio onde está o tumor, se a pessoa já está com câncer, precisa tomar medicação, essa mudança de postura dela é muito importante. E isso é fácil de provar quando você pega pessoas que têm câncer e muda a postura. Já reparou gente que tem câncer, de repente muda, fica espiritualizada e tal, aquela coisa toda? Já reparou? Como elas têm uma vida melhor, muitos conseguem se curar e aquelas que não conseguem ter uma vida dentro da doença bem melhor, com menos dor, com menos intercorrência, com menos quimioterapia. Ou seja, a mudança de postura emocional, ela só traz benefícios em qualquer estágio de qualquer doença, incluindo o câncer. Tem mais perguntas? Lucelena, Jesus foi e continua sendo o mestre das emoções. É verdade, Luciana, falou tudo. E o amor é o remédio, parabéns, é isso aí. Esse é o resuminho do que a gente está falando aqui hoje. Jesus é o nosso mestre, ele é o guia, né? O guia que eu digo assim, ele mostrou o que tem que fazer. Só, faz isso. E a gente ainda teve a colher de chá do Kardec para explicar melhor, né? Teve essa colher de chá ainda, né? E o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? O próprio Kardec nos fala que ele pegou a essência do cristianismo e colocou no Evangelho. É isso aí, é uma codificação. Tem mais perguntinhas? Acabou? Então você me dá o ok aí, Cíntia vai entrar aí. Valeu. Acabou. Desculpa se falei demais, peço perdão aí pro pessoal aí. Aqui, ó, tem mais uma pergunta. Pergunta, Aline. O que dizer das pessoas teimosas? As pessoas teimosas. E da constelação familiar, já emendo as duas aqui da Terra também. Uma pessoa teimosa é uma pessoa que ainda insiste, às vezes, numa situação que ela está vendo que ela não está conseguindo aquilo, então ela teima. Isso é diferente de persistente, tá? A persistente é uma coisa. A persistente é aquela que não se deixa abater. É a que carrega um negócio chamado resiliência. O que é resiliência? É o bambu, né? Por que vocês acham que o bambu é o grande símbolo das filosofias orientais? Porque o bambu, ele se curva na neve, mas ele não quebra. Ele volta. E quando ele volta com mais força. Então, a resiliência, a perseverança, é isso. A pessoa leva pancada, estamos numa pandemia, a gente está se reinventando, aprendendo, para depois voltar com mais forte e melhor. Isso sim. Agora, a teimosa é aquela que teima numa coisa, que ela percebe que não está dando, mas ela teima por teimar, só por ter razão. Isso, infelizmente, leva a problemas que podem se transformar em coisas piores na frente. A gente por conta da teimosia, tem gente que fica mal na vida, né? Muito mal. E a constelação familiar, uma técnica muito boa, que envolve uma leitura do inconsciente. É uma forma de você fazer leitura do inconsciente. Porém, precisa ser feita por gente competente. Não pode ser feita por qualquer pessoa. Procure se orientar. Pessoas que ficam prometendo milagres com constelação, também não pode. Eu, pessoalmente, quando trabalhei com constelação, não abri para as pessoas. Eu fazia só com terapeutas treinados por mim. Porque eu entendo que se, de repente, no ambiente de constelação familiar, chega uma pessoa com um problema psiquiátrico, isso pode agravar em vez de melhorar. Mas isso é uma opinião minha, tá? Nada contra quem faz. Mas tem essa ressalva. Tirando isso, ela pode ser uma excelente ferramenta terapêutica. Tem mais? O Sidney já está querendo saber quando vai ser a próxima palestra sua. Depende de você, Cíntia.
É porque o Cascata tem uma ligação muito grande com essa área de medicina, ciências. A gente tem paixão por esse tema e a Suas gente, afinidades, né? sim, muita. Legal. Obrigado, viu? Muito agradecido. Gratidão ao pessoal que ficou aí ouvindo esse tempo todo, né? Espero que eu tenha levado alguma coisa de bom para as pessoas. Sim, foi muito, muito produtivo. Acho que todo mundo. Foi um choque para muita gente, né? Conhecer um Foi? pouquinho do nosso interior, né? De como que funciona o nosso cérebro, que a É, maioria dos problemas são causados por nós mesmos, é assim, né? a coisa é assim, quando a gente... Existe um guru indiano famoso que dizia o seguinte, quando você fala alguma coisa que as pessoas concordam, se alguém fala uma coisa para você que você concordou, aconteceu muito pouco em você. Agora, quando alguém te disse uma coisa que você nunca ouviu falar ou discordou, algo está mudando em você. Então, isso é importante. Né? Porque às vezes é importante vir com uma informação diferente, às vezes falar de uma forma diferente para ver se a pessoa, de repente, desperta, né? E despertar a consciência é o nosso objetivo na Terra, né? O nosso mundo, né? Esse lugar que a gente está aqui hoje. Gratidão, Dr. Wagner. Obrigado. Já vai guardando um dia aí para nós novamente. Quando quiser, Traz um tem tema vários de assuntos. medicina maravilhoso que a gente ama. Tenho vários. Legal. Já fica o convite já para a gente fazer um novo agendamento. Olá, Regina, palestra Obrigado, maravilhosa, Regina. Obrigado. obrigado, Obrigado, obrigado. Isso fica Cristina. gravado? Fica Só gravado aqui, elogio, não tem? fica gravado, você vai Tá poder bom. compartilhar depois, inclusive Vou todos fazer. podem compartilhar depois, Legal. ou reverem, né, se perdeu alguma partinha, volta lá no início, dá para ver tudo de novo. Isso Obrigada, aí. gratidão. Eu que E agradeço. fica com a Obrigado gente mesmo. para fazer um encerramentinho? Claro que fico. Sem dúvida. Então tá bom. Obrigado. Viu? Obrigado. Vou desligar aqui o microfone. Deixa eu só colocar uma musiquinha aqui pra gente mentalizar melhor. Então vamos fechando nossos olhos, sentindo a nossa respiração e agradecendo pelo corpo que temos, por essas células que se regeneram todos os dias, por essa nossa força de transformar e de regenerar tudo para melhor. Que nós possamos usar as nossas emoções, os nossos sentimentos para o nosso bem, para o nosso bem-estar, para o nosso progresso, para o progresso também nosso familiar, usando sempre palavras positivas, usando sempre da gratidão no nosso dia a dia, para que nosso dia a dia tenha mais vitórias, mais progresso, mais saúde, que nós possamos reconhecer em nós o nosso remédio, a nossa solução para os nossos próprios problemas. E assim agradecemos aos nossos amigos do plano espiritual pela assistência, pela intuição de sempre, pela proteção e pela oportunidade que temos de, mesmo distantes, nos reunirmos. Em nome de Jesus,
e dos bons ensinamentos. Agradeço a todos e que nós tenhamos um ótimo final de semana. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez, Wagner. Deixa eu liberar seu microfone aqui. Gratidão. Agradeço mais uma vez, agradeço a todos. E fica mais um convite aí para vocês e para todos. A gente se vê na quarta-feira. Obrigada, Wagner. Tchau. Gratidão. Obrigado a você, Cíntia. Obrigado. Beijo. Tchau. Deixa eu finalizar.